Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso Continuidade Direta do nosso vídeo de linhas de amplitude do ajuste. Naquele vídeo eu expliquei sobre as definições das linhas de amplitude e mostrei como elas se comportam no índice e no dólar. Hoje nós vamos falar de algo tão importante quanto as partes de regiões do ajuste, o que são as regiões do ajuste, como eu as criei e por que elas são importantes e bem definidas logo na abertura. Então bora diretamente para dentro do Profit. Estou aqui dentro do Profit com vocês e quero mostrar algumas coisas muito importantes. Eu já mostrei para vocês as definições das linhas de amplitude, vou deixar aqui o vídeo no card em questão e também na descrição desse vídeo, caso você ainda não tenha visto. A partir daí, tendo as linhas bem definidas aqui no nosso gráfico, como elas funcionam, ali a linha de amplitude em dias que não ocorre o ajuste, tendo tudo isso definido, eu quero explicar para vocês a definição da abertura. O que é as regiões de aberturas que eu denomino de região de 0 a 3? Quanto mais próximo do ajuste, quanto mais próximo o mercado naquele dia, abriu próximo do ajuste, é o que eu chamo de região 0, quanto mais afastado eu chamo de região 3. E tudo vai depender, basicamente, aonde a abertura do dia, olha aqui no meu gráfico, a abertura do dia é essa linha pontilhada em verde, e agora peguem lápis e papel. A abertura do dia, quando ela abre entre o ajuste, que é a primeira linha aqui laranja, e essa linha aqui em azul, no meio dessas duas, que é a minha linha de 50% da amplitude contra, lembrando, se você não sabe as definições das linhas, vá ver nosso vídeo sobre as linhas de amplitude do ajuste. Se a nossa abertura abriu entre o ajuste e a 50% contra, eu chamo de região 0. A região 0 é a região mais propensa para que ocorra toque no ajuste. Lembra que eu falei nos primeiros vídeos sobre o ajuste que o toque no ajuste ocorre em 70% dos dias? Quando o mercado abre na região 0, anotem essas estatísticas. Essa estatística ocorre de 2012 até 2025. Foi a base de dados que eu estruturei. Abriu na região 0. Ou seja, entre o ajuste e a linha de 50% contra, nessa intervalo de 2012 a 2025, tivemos o toque no ajuste em quase 85% das vezes. Essa é uma estatística muito favorável, pessoal, porque se em geral 70% dos dias ocorre o toque no ajuste, se ele abre na região 0, ou seja, entre a linha do ajuste e a 50% contra, essa taxa sobe quase 15%, de 70% para 85%. A região 1 é basicamente a região entre a linha de 50% contra e 61% contra. Essa é o que eu chamo de região 1. A região 1, a taxa de toque no ajuste, ela já cai para em torno de 60%. É 59,68% na data de gravação desse vídeo, mas vamos arredondar aí para 60%. E nós vemos um padrão muito importante que é o que? Você acaba vendo um ping-pong entre as linhas de 50% e 61% do preço até ele de fato resolver ir no ajuste. Então quando ele abre na região 1, ele acaba não sendo mais tão direcional igual ocorre com a região 0 e ele acaba fazendo esse ping-pong entre as linhas de 50% e 61% com probabilidade maior, falando de estatística, de buscar a linha total contra do que ir no ajuste primeiramente. Esse é outro fator muito importante. Beleza? Essa é a região 1. A região 2, seguindo a mesma lógica, é a região que abre entre o 61,8% e o 100%, aqui da linha de amplitude contra. Se ela abriu nessa região aqui, nós já temos uma estatística desfavorável para buscar o ajuste. Ou seja, em torno de 40% dos dias que ele buscou o ajuste. É mais fácil ele buscar a linha de 100% ou a linha de dias que não ocorre o ajuste do que buscar o ajuste de fato. A região 2 já é uma região mais errática, uma região onde o mercado ele abriu aqui, ele tende a bater na região de 100% e ficar preso aqui nesse range ou simplesmente indo oposto ao sentido do ajuste. E por fim, região 3, a região mais perigosa de todas, é a região onde o mercado abre depois da linha de 100%. Pessoal, abriu depois da linha de 100%, o mercado ele não tem quase chance nenhuma de buscar o ajuste. Quase 10% dos dias que abriram nessa região buscaram um ajuste de fato. Ele tem maior probabilidade de buscar aqui essa linha, pegando como base o histórico de dias que eu já operei e que tenho acompanhado estatisticamente, ele costuma ficar preso
na linha de 100% contra, mas tende a buscar ela. Então se você vê que às vezes ele acaba abrindo afastado, na maioria dos dias ele busca essa linha de 100% e aí dá uma operação muito bem definida, que é justamente buscar o sentido de toque nessa linha de 100%. A partir que tocou nela, estatisticamente falando, para as linhas de amplitude do ajuste, é um mercado muito perigoso. E é por isso que eu criei outros tipos de linhas, que são as linhas de amplitude diária, para que em dias que ocorre uma abertura desfavorável do ajuste, mesmo assim eu consiga operar. É por isso que eu utilizo também as estatísticas de candle de 30 minutos. Historicamente e probabilisticamente falando, elas também me dão mais ferramentas para eu conseguir operar. Eu tenho hoje um conjunto de ferramentas que, mesmo o índice ou no dólar ocorra um ajuste desfavorável, eu consigo operar com probabilidade estatística, colocando uma ordem certeira ou assertiva na maioria das vezes. Essas são as 4 regiões do ajuste, região 0, 1, 2 e 3. Quanto mais próximo do ajuste, região 0, maior a chance de tocar no mesmo. Quanto mais afastado, menor a chance de tocar no mesmo. E em cada forma que o mercado abre, eu costumo me comportar de uma forma. Em mercado abriu na região 0, eu tendo buscar o ajuste. Caso ele bata nessas linhas, eu tendo buscar ainda o ajuste. Mercado abriu na região 1, eu sei que ele vai ficar preso nessas linhas aqui. Caso ele fique preso em apenas uma delas, eu tento buscar a outra linha, sempre sabendo que a probabilidade maior de tocar na 100% do que vir no ajuste de fato. Mercado abriu na região 2, qualquer toque em uma dessas linhas, eu tento buscar a extremidade da outra. E mercado abriu na última, caso ele abra afastado, eu tento buscar o toque nessa linha aqui. Se eu vejo que ele tá perdendo muito já essa linha, eu tento buscar a linha de amplitude em dias que não ocorre o ajuste. Essa é a forma que eu me comporto, claro, de maneira muito mais aprofundada em cada uma das regiões, mas isso eu vou deixar para outro vídeo aqui do nosso curso, aonde eu vou mostrar para vocês vários dias e como seria a minha linha de raciocínio operando. Assim como farei em lives também, operando com vocês e mostrando para vocês dias em diferentes regiões para mostrar para vocês de fato como seguir nessas regiões. Tudo bem, pessoal? Anotem essas estatísticas, são estatísticas extremamente poderosas. O mercado abriu, a gente já sabe o que fazer e como se comportar. Além disso, eu também criei algo muito bacana, que são as colorações da abertura, tá? E agora eu quero deixar aqui bem definidas as colorações para vocês. E vamos lá. E repara que o primeiro candle do dia, ele sempre vai ter uma coloração diferente. Se ele abre em verde, o mercado automaticamente está na região 0. Se ele se encerra em verde, o mercado está na região 0, que foi o que aconteceu hoje, nesse dia aqui, hoje é dia 28 de julho. O mercado abriu na região 0, verde, limão. Vamos buscar aqui outras regiões. Olha aqui que interessante, eu deixei em azul quando o primeiro candle do dia já ocorre o toque no ajuste. Ou seja, se o primeiro candle do dia não tocar no ajuste, mas abrir na região 0, ele será na coloração verde-limão. Se ele já tocar no ajuste, ele virá nessa coloração azul escuro. Isso é para facilitar a abertura do mercado para mim. Eu vejo a coloração do candle, eu já sei como me posicionar. É por isso que eu fiz essas formas. E vocês vão ver que na maioria dos dias, ó, ele vai estar ou em verde ou já rompendo o ajuste aqui em azul. E aí vamos para outra coloração, que é essa coloração aqui, ó, fúcsia, que é uma coloração rosada, que é justamente da região 1. Tá? Quando o mercado abre aqui na região 1, ou seja, entre as linhas de 50% e 61.8, ele fica nessa coloração rosada e você já sabe como se comportar. Uma outra coisa que eu fiz foi, tonalidades mais pro verde e azul são favoráveis, tonalidades tendendo ao vermelho, rosa, vermelho, ficando na cor vinho, tende a piorar a abertura, tá? Então vocês podem também fazer sempre essa analogia de cores para facilitar para vocês, ó, azul, verde, tá vendo aqui, mesmo o gráfico estando pequeno, eu já sei que abertura o mercado tá fazendo, ó, a região 0, aqui é a região 2, tá? Repara que é um roxo um pouco mais escuro do que o fúcsia, que é mais rosa. Esse aqui é um roxo. Região 2, você vê que a coloração ela vai escurecendo. Ó, região 0, só batendo o olho a gente já sabe, ó, tocou no ajuste no primeiro candle, região aqui 1, e você vai vendo que como facilita deixar essas colorações ativas, tá? Região 0, e aqui a última região que eu queria mostrar pra vocês, que é ficando em vermelho, quase da mesma cor da linha aqui, que é a região 3, tudo bem? Que é a região mais perigosa, mas que entra o fator que eu falei pra vocês. Quando abre nessa região, o que que ele tem de fazer? Buscar a linha de 100%. Pessoal, você se posicionando aqui na linha de amplitude onde não ocorre o ajuste e empurrando até a outra, 1000 pontos. O mercado oferece operações para mim favoráveis, mesmo não tocando no ajuste de fato. Esse dia o mercado ele não tocou no ajuste, ele ficou preso aqui, ó,
no toque dessa linha e recuando, e mesmo assim ofereceu uma oportunidade de quase 1.100 pontos. Essas são as regiões do ajuste e a coloração das regiões do ajuste. A partir que você adquire aqui o indicador, vem aqui, digita Tubiaré, linhas de amplitude do ajuste, vai aparecer as linhas para vocês, e para adicionar uma coloração, você vem aqui, ó, inserir regra de coloração e coloca também Tubiaré, linhas de amplitude do ajuste, e aí sim vocês vão conseguir visualizar essas colorações e vai facilitar muito a abertura para vocês, tá, pessoal? Eu adoro fazer entrada logo na abertura do dia, justamente utilizando essa regra de coloração, e eu vou mostrar para vocês aí no próximo vídeo alguns exemplos de operações utilizando as linhas de amplitude do ajuste. Vou deixar aqui no card também para vocês clicarem logo em sequência para ver o vídeo das linhas de amplitude diária, que são linhas complementares às linhas de amplitude do ajuste. Uma complementa a outra e as duas tornam o meu operacional muito assertivo e, ao decorrer dos meses, um operacional que realmente faz vocês ganharem dinheiro no mercado financeiro, porque eu utilizo probabilidade e estatística para moldar as linhas mês a mês. Os valores delas mudam mês a mês de fato. Tudo bem, pessoas? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado aqui das regiões das linhas do ajuste. Vocês veem que realmente, além de utilizar as linhas estatísticas, eu também sei com probabilidade estatística o que é uma boa abertura e o que é uma abertura ruim, e a partir daí colocar se eu faço entradas de mais risco ou entradas de menos risco, se eu sou mais conservador ou não naquele dia perante ao mercado. É uma ferramenta muito poderosa, vocês precisam utilizar ela em sua plenitude. Um grande abraço a todos, vejo vocês no próximo vídeo e até a próxima.